Oi, gente, meu nome é Ana, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, os últimos vídeos que eu postei foram todos vlogs, mas a minha vida não é tão interessante assim, 100% do tempo, e é bem complicadinho editar vlog. Então eu tava pensando em produzir mais conteúdos para o canal e eu fiquei refletindo, né, sobre o que eu produziria. Me veio um assunto específico que é algo que eu tenho muita dificuldade e eu acho que muitas pessoas da minha geração também têm. Não só da minha geração, acho que todo mundo atualmente, mas em especial nós jovens. Você já percebeu o quanto os jovens estão cada vez mais apressados? Eu acho que, de modo geral, a nossa sociedade está cada vez mais apressada. A gente quer alcançar grandes coisas o mais rápido possível, tudo muito rápido. A gente quer ter tudo resolvido jovens demais, a gente quer ter a nossa vida resolvida mesmo tão novos, e nós estamos cada vez mais ansiosos. Eu acredito que esse seja um movimento também que aconteceu pós-pandemia. Se a gente for parar para pensar, a pandemia ela conectou todo mundo na internet, não tinha opção. Ou você estava conectado, ou você não conseguiu fazer muitas das suas coisas. E até mesmo o nosso lazer se voltou aí para as redes sociais, para a internet, para o que é conectado. E o quanto disso é saudável pra gente, porque mesmo pós, né, depois da pandemia, depois que tudo acabou, nós continuamos muito conectados. E eu tava vendo, né, algumas coisas sobre o assunto, sobre a ansiedade que veio após a pandemia, nós estarmos tão cheios de coisa, né, na nossa mente. E um dos assuntos que me veio, um dos dados que eu encontrei foi que o relatório Global Mind Project, ele divulga todo ano, né, dados sobre saúde mental, sobre bem-estar, e nessa última edição ele divulgou que o Brasil é o país mais afetado por doenças mentais após a pandemia. Dentre diversos países, o Brasil foi o mais afetado. Essa questão ela pega principalmente para as pessoas mais jovens. Então, ali, jovens com menos de 35 anos são os mais afetados com questões mentais, de bem-estar mental, de saúde mental. Então, a gente percebe que estamos, sim, cada vez mais ansiosos. A gente sabe que essa questão de estarmos tão conectados, de estarmos tão ligados nas redes sociais, mudou um pouco a forma que a gente enxerga, mudou muito, né? Acho que mudou muito a forma que a gente enxerga o mundo, a forma que a gente age, que a gente pensa as coisas. As redes sociais, muitas vezes elas nos fazem ser multitarefas, então não só as redes, mas a tecnologia em si, essa facilidade de você colocar a tela dividida, por exemplo, trabalhar com tela dividida. Eu faço muito isso, tá? Na maioria das vezes, enquanto eu faço alguma coisa, estou fazendo outra, e outra, e outra, e minha cabeça está sempre dividida, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Esse é um fator que também nos acelera. O 2x, que foi tão falado, né? A gente está ouvindo áudios cada vez mais rápido, assistindo vídeos em velocidade alterada. E por que essa pressa? Por que nós estamos tão apressados, né? Já vimos alguns motivos aqui, né? A ansiedade gerada pela pandemia, as próprias redes sociais, mas a gente precisa parar um pouquinho para pensar, né? Eu tenho essa questão, como eu falei, eu tenho essa dificuldade de querer fazer tudo dividido, né? Tudo em tela dividida, fazer mais de uma tarefa, multitarefas, né? E não só isso, como eu também sou uma pessoa muito apressada para ter a minha vida resolvida. E tudo isso, eu acredito que essa questão de nós queremos ter a vida tão pronta, mesmo tão jovens, envolve também a comparação. Nós vemos tanto o resultado da vida das outras pessoas, o resultado dos processos que elas passam, só que a gente vê isso num clique, a gente vê isso rapidamente, num story, numa rolagem no feed, e a gente enxerga aquilo só por um reflexo do que foi todo um processo que aquela pessoa passou. E isso nos faz ser mais apressados, né? A gente vê as pessoas tendo os resultados, não vemos os processos, isso faz com que a gente seja mais apressado.
Nós estamos querendo fugir, né, cada vez mais desses processos, desse processo de maturação, processo de conhecimento, de crescimento, para chegar logo no resultado. Mas esse não é o padrão estabelecido pela Bíblia, não é o padrão estabelecido para os crentes, para os cristãos. E é sobre isso um pouquinho que eu quero falar também. O nosso mestre, Jesus, ele mesmo começou o seu ministério aos 30 anos. Então por que você quer ter a sua vida resolvida aos 20? Ele mesmo passou, Jesus Cristo, que é 100% homem, 100% Deus, ele passou por um processo de amadurecimento, passou por um processo de crescimento, né, até chegar àquele lugar de assumir, né, fazer os milagres, atuar com milagres, com cura, com ensinamentos. Então, teve um processo até para Cristo, que já veio como Deus. Então, ele nos estabeleceu um padrão, na verdade. Um padrão que requer que nós passemos por processos. E eu trouxe alguns versículos aqui para falar um pouco sobre a ansiedade, né? Primeiro, Filipenses 4, versículo do 6 ao 8, diz o seguinte: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Vou fazer uma pausa aqui para falar sobre esse versículo, esses dois versículos, né, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam. E aí no versículo 7, e agradecendo. E no versículo 7 ele já fala: Então, vocês experimentarão a paz de Deus. E eu achei muito interessante esse versículo. Eu ia falar, a princípio, apenas sobre os 6, né? Não vivam preocupados. Que em outras versões podem dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas aí eu li o seguinte, eu achei muito interessante. Porque quando a gente coloca nossas preocupações, os nossos pedidos diante de Deus, e principalmente quando a gente agradece, é grato por aquilo que Ele já nos deu, Ele vai nos alcançar com uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que vem dele, paz para viver os processos, paz para viver a vida que ele planejou para nós. E aí nós vamos para o versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Essa é uma outra questão. No versículo anterior, no 7, ele também fala que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui 2 versículos que falam sobre pensar nas coisas do céu, olhar para Cristo, guardar o nosso coração em Cristo, guardar nosso coração em Deus. E essa eu acho que é uma das principais ferramentas para que nós não sejamos tão ansiosos, não nos comparemos com a vida dos outros. Jesus, ele nos pede para caminharmos nele. Isso é muito interessante, porque eu estava lendo um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. No livro, C.S. Lewis fala sobre como as pessoas que andaram nessa terra com a mente no céu fizeram muito mais pelo mundo. Então ele fala, tem uma frase que ele diz que é o seguinte, vou até procurar para falar certinho. Aspire o céu e terá a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. Isso não é só sobre você não pensar, não planejar. Eu sou uma pessoa muito defensora do planejamento, eu gosto muito de planejar as coisas, de pensar no futuro. Mas isso não pode tomar nossa mente de modo que a gente não olhe para as coisas do céu em primeiro lugar. A gente vai conseguir caminhar nessa terra de forma plena, de forma satisfatória, quando nós estivermos com a nossa mente em Deus. E aí eu vou ler mais um versículo, que é o seguinte, está em Romanos 12:2, um texto já conhecido, que diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança
em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então aqui outro texto que fala que a nossa mente não tem que estar nessa terra, nós não podemos nos amoldar ao comportamento dessa terra. Então, com todas as questões redes sociais e vida corrida, e todo mundo tem muita coisa para fazer, tá todo mundo tão ocupado, tão cheio de coisa, mas nós não podemos imitar o comportamento deste mundo. A gente precisa descansar em Deus. A Bíblia nos pede para descansar. O Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, ele tem feito uma série de alguns devocionais, né, sobre descanso. E ele explica também sobre isso, que a Bíblia, ela estabelece o descanso como um mandamento, né? Então, nós precisamos ter nossa mente organizada, segundo a Bíblia. Nós precisamos ter a nossa mentalidade voltada para os céus e não para essa terra. Se a gente tiver com a mente nessa terra, nós seremos ansiosos, nós seremos preocupados, nós seremos apressados. É claro que a ansiedade precisa ser tratada por profissionais, que é importante que você busque ajuda profissional e também busque ajuda em Cristo. Isso é uma via de mão dupla, não é algo que você busca um e não busca o outro. É importante que nós estejamos alinhados com Deus e buscando ajuda para que sejamos tratados disso. Se os planos de Deus para a nossa vida não acontecerem no momento que a gente quer, não acontecerem da forma que a gente quer, nós vamos ficar frustrados por isso? Eu vou ser bem sincera, eu ficaria. Muitas vezes eu me frustrei porque Deus não fez algo da forma que eu queria. Esse vídeo mesmo, eu tô tentando gravar ele faz um tempão e eu não consigo. Eu espero que dessa vez esteja dando certo. Mas quantas vezes eu tentei e não consegui, porque acontece, às vezes não é pra ser, às vezes não deu, aconteceu alguma coisa de errado, problemas técnicos, enfim, várias coisas rodeiam. E a gente não pode ficar frustrado porque as coisas dessa terra dão errado. Mas nós precisamos estar com a nossa mente em Deus, que é o Deus que não erra, o Deus perfeito, que se mantém com a gente e que nos dá graça. E para finalizar, eu quero finalizar com um versículo, tá em Salmos 46:10, que diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo todo. Então, nos aquietemos e saibamos que Ele é Deus, está cuidando de todas as coisas. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Então, que a nossa mente venha estar no céu. E é isso que eu tenho para falar hoje. Espero que você tenha sido tocado de alguma forma, espero que essa palavra tenha feito sentido para você. E é isso. Muito obrigada por assistir. Deixe seu curtirzinho aqui embaixo. Acho que é isso, né? Tchau, tchau.